Então, uma ótima noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos conduza, a fim de que as nossas reflexões possam partir do coração, que também possam nos inspirar, não só na noite de hoje, mas igualmente nos demais dias, onde talvez a mensagem se faça ainda mais necessária e mais urgente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela possibilidade da gente estar junto. A Meimei é um espírito muito, muito caro ao meu coração, assim, né? As mensagens sempre me tocam profundamente e, e também, não só por isso, né? Mas a data de desencarne, que é 1º de outubro, é também a data em que conheci minha esposa, então se tornou ainda mais um símbolo ao meu coração. Então é uma honra, uma alegria a gente estar junto aqui. E o tema que a gente escolheu para abordar, pensando aí na temática do setembro, né, do Setembro Amarelo, onde há um olhar não não exclusivo, mas não exclusivamente em setembro, né, mas onde se há um olhar mais atento à questão da valorização da vida, e também, peraí que eu acho que eu perdi aqui, aí, e também não só em setembro, né, mas mais em setembro, assim, de valorização da vida. E, e pensando também nesse contexto, nós sugerimos o tema A Vida em Abundância, que é uma fala que está registrada no Evangelho de João, uma fala de Jesus que está registrada no Evangelho de João, e, e que vai marcar muito a fala, ou a missão, ou a mensagem do Cristo, porque revela algo muito peculiar. Nenhum outro mensageiro falou de vida em abundância como Jesus falou. Nenhum outro mensageiro prometeu vida em abundância como Jesus o fez. E isso é uma marca da mensagem do Cristo. Ele mesmo disse: Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E a grande questão é que nós somos imortais, nós somos seres que nunca iremos conhecer morte no sentido literal. Nós nunca vamos perder a existência de um ponto de vista espiritual, né? A ponto até de falarmos com frequência assim, né? Nós temos uma só vida, como muito a gente ouve, né? E até embasado na Bíblia, né? Fala, mas nós temos uma vida só, como é que nós estamos falando de reencarnação? E de fato, nós temos uma só vida. E essa vida, ela é experimentada em diversos planos. Ora, ela é experimentada num plano físico, ora, ela é experimentada num plano extrafísico ou num plano espiritual, se assim o quisermos chamar. E o ponto é que a imortalidade é um direito que Deus nos deu. Então, ninguém morre e ninguém vai morrer do ponto de vista literal, porque é da vontade do Criador que os seus filhos sejam imortais. E essa vontade, ela é soberana, né? Um dos grandes exemplos que a gente pode dar quando dissemos que o livre-arbítrio das criaturas é limitado é esse. Ninguém pode tirar a própria vida, num sentido espiritual. Ninguém pode. Podemos dar fim ao corpo, mas não a nós mesmos. E, e aqui eu acredito que nós podemos começar a entender a fala de Jesus.
Porque apesar de termos essa condição, apesar de sermos imortais, nem todos se sentem imortais. E isso é uma coisa bastante interessante do ponto de vista filosófico, científico, enfim. Somos imortais. Nunca deixaremos, não mais deixaremos de existir. Contudo, nem todo mundo se sente imortal. E isso é um ponto interessante porque há uma mensagem de Bezerra de Menezes que está no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 7, chamado A Legenda Espírita, e Bezerra de Menezes vai comentar de maneira sutil, mas depois ao final da mensagem de maneira bem explícita, a fala de Kardec: fora da caridade não há salvação. E o teor da mensagem é explicar o que que é salvação e por que que fora da caridade essa salvação não existe. Porque quando a gente fala salvação, a gente precisa pensar num perigo, num risco, né? Se eu vou ser salvo de alguma coisa, eu estou correndo um risco, eu estou correndo um perigo, né? Tem algo que está me ameaçando de alguma maneira e eu preciso ser salvo dessa ameaça. E o que Bezerra vai, de maneira brilhante, dizer e ensinar nessa mensagem é que o perigo não é como outrora interpretamos dentro da igreja, num sentido de é, o perigo do inferno ou o perigo de um sofrimento mais ou menos duradouro. Não é de um ponto de vista futuro que essa salvação precisa ser interpretada. Então, não é assim, fora da caridade, se você não faz a caridade, você vai para o umbral. É muito mais profundo do que isso, né? Ou fora da caridade, você sofre, você passa por momentos mais difíceis, né? E aí, no final das contas, você percebe que acaba concluindo por fazer a caridade não pelo valor da caridade, mas pelo medo da consequência de não fazê-la, né? E não percebendo que se eu faço caridade para não sofrer, então eu ainda não saí do meu egoísmo, porque eu estou fazendo o bem em meu favor. E a proposta espírita é justamente o contrário, né? A própria Meimei vai ter uma mensagem chamada, no mesmo livro, né? O Espírito da Verdade, chamada Escola da Bênção, agora capítulo 97, em que ela diz assim: pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Ou seja, caridade, em essência, é o sair de si mesmo. Ora, se eu estou fazendo a caridade para não sofrer, então há um problema de incoerência aqui, né? Porque a caridade é justamente o esquecimento de si mesmo, mas eu estou fazendo pensando em mim, então tá errado, né? Mas o que Bezerra vai dizer nessa mensagem, interpretando a questão da salvação, não é que a salvação é um livramento do sofrimento futuro, nem tampouco do sofrimento do presente. A salvação é você viver como você é, respeitando a sua natureza. E eu confesso que levei tempo para entender essa frase, porque o que Bezerra está dizendo ali é que o maior risco que nós podemos incorrer é viver como alguém que vai morrer. Porque se nós achamos que vamos morrer, nós mudamos uma série de perspectivas que poderiam ser sublimes, mas passam a ser altamente terrenas. Planejamentos terrenos, propósitos terrenos, buscas terrenas, tudo voltado somente para a terra. Mas o grande porém aqui é que olhar demais para a vida terrena vai nos revelando que a vida terrena em si não tem sentido algum. A vida terrena por si só, ela não tem sentido algum. E daí decorre tantas angústias, tantos sofrimentos, tantos traumas. Por isso Bezerra está na mensagem dizendo:
que nós temos que viver como filhos de Deus, viver como quem sabe que não vai morrer, porque isso não é tão somente um conhecimento adicionado ao Espírito, não é apenas um conhecimento, isso impacta tudo. Isso impacta as relações, isso impacta os propósitos, isso impacta os hábitos, isso impacta as buscas, isso impacta tudo. Viver como alguém que não vai morrer impacta toda a nossa vida. Por isso, ir contra essa natureza que está em nós, que é a natureza divina, a natureza da imortalidade, ir contra essa natureza é o maior perigo que a gente pode correr. Porque vai nos mostrando uma vida finita, vai nos mostrando uma vida que não tem sentido. Se nós olharmos apenas para a vida terrena, ela em si não tem significado. Por si só não há significado. Olhando apenas para a vida terrena, onde está o significado dos sofrimentos? Por que alguns sofrem e outros não? É só uma questão de sorte ou só uma questão de coincidência? Ah, a pessoa estava ali naquela hora, então aconteceu isso, ela foi o acaso, né? Então, é, e isso nós estamos dizendo não com o sentido de que a gente precisa ter uma crença obrigatoriamente quase que à força, mas é preciso perceber que a falta de espiritualidade num sentido de transcendência, não no sentido religioso, mas no sentido de transcendência, a falta de espiritualidade deixa a vida com uma perspectiva muito curta. E isso é extremamente angustiante, né? Não é à toa que quando nós vamos estudar filósofos, né, a vida de filósofos que foram contrários à espiritualidade, altamente materialistas, não terminaram a vida muito bem, não que terminaram a vida equilibrado mentalmente. Por quê? Porque é extremamente angustiante. Agora, a vida que Jesus apresenta não é apenas a vida da imortalidade, porque imortais todos nós somos, mas é a vida de quem se sente imortal. Isso muda tudo. Não basta ser imortal, é preciso se sentir imortal, é preciso se perceber imortal. E isso é o que Jesus descortina. Isso é o que a mensagem de Jesus mais prega, mais defende, mais demonstra, né? Eu me lembro um estudo que estávamos fazendo aqui mesmo em Uberlândia, né? E um companheiro muito inspirado, a gente comentando sobre a crucificação, né? E falando a importância da crucificação no Evangelho. Eu diria mesmo que sem a crucificação, talvez nós não estivéssemos falando de Jesus no sentido assim, se Jesus tivesse morrido por idade, né? Se Jesus tivesse morrido é, de velhice, talvez nós não falaríamos dele, porque é, todos os cristãos que aceitaram o martírio se inspiraram na cruz do Cristo. Todos, todos, sem exceção. Fala assim, Jesus foi para a cruz. Eu também vou dar o meu testemunho, né? Então a cruz ela é o ponto assim crucial da vida de Jesus, né? Sem a cruz, talvez, ou não sem a cruz, mas sem esse testemunho, que é o de dar a vida, talvez é, não houvesse inspiração ali para Estevão, depois para outros tantos, né, que aceitaram as perseguições de Saulo, depois até o próprio Saulo, né, convertido em Paulo. Mas aí esse companheiro, no momento que a gente estava falando da cruz, ele falou assim: olha, mas é preciso não esquecer que o evangelho não termina na cruz. O evangelho termina na ressurreição. A ressurreição reafirmando a fala outrora dita. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. A ressurreição do Cristo dizendo: a vida não acaba no túmulo. E isso impacta profundamente, como estávamos dizendo, os nossos projetos, os nossos hábitos, os nossos planos, mas mais do que isso, a maneira como nós enxergamos os momentos que estamos passando. Por isso, não basta ser imortal, é preciso se sentir imortal. Porque eu posso cair na ilusão achando que eu vou morrer.
E o problema de achar que vai morrer é falta de perspectiva e falta de sentido naquilo que se vive. É achar que o que se vive é ou maior do que eu, a ponto de uma dor insuportável, ou algo que não está acrescentando em nada na minha vida e que eu talvez não precise passar por isso. Ou eu não preciso aceitar isso, ou eu não preciso entender essa experiência. Quando Jesus traz a sua mensagem e depois os Espíritos vêm para reforçá-la, para aclarar essa mensagem que foi dita com tanta analogia e metáfora pela necessidade mesmo, né? Que uma mensagem imortal ela não pode ser contida no tempo. Mas quando Jesus traz a mensagem revelando não só que nós somos imortais, mas que há um propósito na vida, que há um propósito nos testemunhos que a gente passa, que há um propósito nas dores que a gente enfrenta. Quando ele faz isso, aí ele descortina a vida em abundância. Porque, como Emmanuel vai dizer numa mensagem, inclusive comentando esse versículo, uma mensagem belíssima, assim, muito profunda, chamada Existimos, que está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 104, Emmanuel vai definir assim: a vida é a experiência digna da imortalidade. Porque todas as nossas experiências são imortais, né? Todas as nossas experiências, elas vivem para sempre na nossa memória, mas a vida está na experiência digna, naquela que vale a pena, né? Que essa experiência seja imortal. E quais são essas experiências? São as experiências em que nós conseguimos dar significado, em que nós conseguimos dar, entender ou retirar dali aprendizado, retirar dali lições. E com Jesus, ou inspirados pela mensagem de Jesus e pela mensagem dos Espíritos, é que nós vamos entender significado em tudo, em tudo. Desde as dores mais diretas, qual sendo reveses financeiros, problemas de saúde, ou dores assim mais diretas, problemas mais diretos, até aqueles mais silenciosos, né, que são o que a gente fala as dores da alma, né, que são as angústias, que são aqueles momentos de desafio no relacionamento, aqueles momentos em que a gente percebe que a convivência, ela em si traz bastante complicação, porque uma pessoa pensa de um jeito, outra pensa de outro, e às vezes uma quer impor o jeito que ela pensa e a outra também quer, e aí a gente vai começando a perceber que não dá para as duas coisas coexistirem, né? Uma das pessoas vai ter que ceder, ou as duas vão ter que ceder um pouco, enfim. É nessa hora que a gente inspirado pela mensagem de Jesus, a gente pode extrair sentido e tornar aquela experiência, ainda que desagradável, tornar aquela experiência digna da imortalidade. E, portanto, na definição de Emmanuel, encontrar ali vida. Porque a vida, nas suas características de eternidade, ela precisa ser encontrada nos seus valores imortais. O que eu estou te querendo dizer? A experiência ou o acontecimento em si vai ficar no passado. O acontecimento em si, ele é um ponto no tempo e no espaço. Ele fica para trás. O acontecimento vira memória. As falas viram memórias. Aquilo que a gente vê vira memória, porque o tempo leva. Mas a vida, nas suas características de eternidade, ela existe naquilo que o tempo não consome. Por isso estamos dizendo do aprendizado. Porque eu encontro vida não no acontecimento, mas na perspectiva que eu adoto para olhar o acontecimento e extrair dali um valor eterno. Porque esse é o grande sentido da vida. É uma coisa que, para quem gosta de filosofia, né, é uma coisa extraordinária. Deus nos inseriu no tempo para que a gente edificasse em nós coisas que o tempo não é capaz de reter.
Então a vida está nos valores eternos que eu consigo amealhar das experiências transitórias, dos acontecimentos transitórios. E com Jesus, um Jesus interiorizado, um Jesus sentido, um Jesus praticado, eu consigo extrair valores eternos de experiências temporais, de situações temporais, de relacionamentos, ah, não exatamente temporais, mas de relacionamentos que se dão de maneiras temporais, né? O relacionamento de pai e filho é temporal. O que é atemporal é o amor que se constrói nessa relação, né? Hoje eu sou pai, é, hoje eu sou pai de um bebezinho, amanhã ele pode ser o meu, amanhã a gente pode ser irmão, amanhã a gente pode ser só amigo. A relação, o tipo de relacionamento está contido no tempo, mas o amor que se constrói, aquilo que se extrai da relação pode ser eterno. E é isso que nós acreditamos, ou essa é uma das coisas que nós acreditamos que Jesus tenha querido dizer ao dizer que veio trazer a vida e a vida em abundância. Porque Jesus veio mostrar que através de experiências temporais nós podemos tirar valores eternos. Então, ele usa a doença do corpo, que vai passar, né? Como a gente gosta de dizer quando estuda as curas de Jesus, 100% das pessoas curadas por Jesus morreram, faleceram. Né? 100% dos corpos que Jesus curou pereceram, né? Lá, até Lázaro, né? Até Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, tornou a desencarnar, tornou a falecer, né? Então, Jesus usa de um corpo transitório para resgatar um valor eterno, através das curas dos corpos, através das curas ou dos efeitos materiais, Jesus extraía sentidos espirituais. E é aqui que a vida se dá em abundância. Porque ninguém pode abalar uma pessoa que tem perspectivas de imortalidade. Nada pode é, destruir uma pessoa que sabe que é indestrutível. Porque ao colocar em perspectiva de tempo, né, e Emmanuel faz isso de uma maneira precisa numa mensagem chamada Nos Dias Difíceis, que está no livro Rumo Certo, no capítulo 58. Nos dias difíceis, e aí Emmanuel vai dizer assim: nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram, sem que você saiba exatamente como. Você passou por todos eles, você conseguiu, você está aí. Então, a reflexão de Emmanuel nos convida a pensar assim: se todos os dias difíceis até hoje passaram, por que é que o de hoje não vai passar? E é quando a gente começa a refletir, porque é claro que é muito mais fácil falar do que fazer, refletir do que vivenciar, é muito mais fácil. Mas é através do exercício da reflexão que a gente começa a ganhar ou assumir a nossa natureza. Então, peraí, nós não estamos aqui para nos destruir, nós não estamos aqui para brigar, nós não estamos aqui para criar desavença. Peraí, vamos repensar, vamos recomeçar. Ou se é uma questão de dor, através da reflexão e do posicionamento correto da perspectiva, dizer assim, mas eu sou imortal. Por que que eu estou me permitindo ficar tão angustiado por causa de uma experiência que, no fundo, no fundo, está querendo me ensinar um valor eterno. A experiência vai passar, o acontecimento vai ficar no passado, mas o que vai determinar se eu conseguir extrair dali vida ou não é se eu conseguir olhar para ali e tirar um valor eterno, ou trabalhar um valor eterno. Então, eu posso olhar para o desencarne de uma pessoa e isso está me causando profunda dor, isso está me causando profunda angústia, mas eu estou entendendo que ali Jesus está me convidando a dar testemunho da minha fé. Ali Jesus está me convidando a fortalecer para mim mesmo, a dizer para mim mesmo: eu sei que aquela pessoa não morreu, eu sei que ela continua a interagir comigo, eu só não estou vendo. Então tá doendo, eu estou sentindo a dor, sentir a dor é importante,
entender a dor, acolher a dor é importante, até porque essa capacidade de sentir dor é em si uma, como Leon Denis vai chamar, né, uma potência da alma. A gente poderia ser totalmente indiferente à dor, isso seria terrível, né? Então, o sentir a dor é em si uma capacidade da alma, uma potência da alma, mas maior do que essa potência é é a capacidade de não se prender nela. É a capacidade de, através da reflexão, através do trabalho, através da oração, através do pedido de ajuda, a gente conseguir transpor esse momento difícil e olhar como Jesus nos pede, olhar as experiências e as situações transitórias da Terra e dizer assim: há aqui um valor eterno para que eu assimile, para que eu aprenda. E isso é vida em abundância. Isso é vida em abundância, porque é a capacidade que nós podemos desenvolver de olhar para as questões da vida, para as questões do tempo e tirar valor eterno, transformar aquela experiência em vida, né? A experiência digna da imortalidade. Por isso, nós acreditamos que a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, bem estudada, bem compreendida, fortalece aquele que se dedica a aprofundar, não porque o torna indiferente às questões do mundo, mas porque percebe que todas as questões do mundo estão obedecendo a um propósito maior, estão obedecendo a um sentido maior, porque, como diz o próprio Mestre no livro Boa Nova, quem governa o mundo é Deus. Então, o Criador está nos conduzindo com amor, mas com justiça, com, com cuidado, mas com muita educação, né? Está nos conduzindo para que a gente aprenda aquilo que a gente precisa aprender. Nenhuma experiência da Terra tem um fim em si mesmo. Todas as experiências que a gente vive, elas estão nos fazendo um convite. Experimentar vida em abundância, ainda que estejamos imersos na encarnação. É isso, meus amigos. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, nós agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, vencendo as distâncias geográficas através da tecnologia, através da internet. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, refletindo em torno da tua mensagem, buscando um pouco mais de compreensão, um pouco mais de fortalecimento, a fim de que a nossa fé, a nossa coragem não desfaleçam perante o trabalho que se nos apresenta, perante os obstáculos que naturalmente vêm em nosso caminho. Que o Senhor Jesus esteja conosco, nos amparando, nos inspirando, nos conduzindo, mas que principalmente e sobretudo nós estejamos contigo. Que assim seja.